Olá, gente, tudo bem? Então, a aula de hoje é sobre a abolição da escravidão. A abolição da escravidão no Brasil não foi uma coisa que aconteceu de repente. De repente aconteceu. Não, foi um processo lento e gradual que demorou décadas para ser concretizada no país. Muito por conta dos interesses dos proprietários dessas pessoas, né? O que é um grande absurdo. Então vamos lá. A primeira lei abolicionista do Brasil foi a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei proibia a vinda de africanos forçados para o Brasil para o trabalho escravo. Então, se qualquer embarcação fosse pega com essas pessoas trazidas de maneira ilegal da África para o Brasil, o proprietário dessa embarcação seria preso, né, e sofreria toda a pena. É muito importante ressaltar que mesmo após a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, o tráfico negreiro não acabou. Continuou acontecendo de maneira ilegal. E um dos principais pontos de entrada desses africanos para o trabalho forçado foi a região de Itapemirim, por estar bem próxima da província do Rio de Janeiro e da província de Minas Gerais. E a própria província capixaba, nesse período, necessitava de mão de obra. Então, a nossa região aqui recebeu bastante africanos de maneira ilegal sendo trazidos da África. A Lei Eusébio de Queiroz também influenciou bastante na questão do tráfico interno. Locais, províncias como as do Nordeste, que não demandavam mais de uma mão de obra muito grande, passaram a vender essas pessoas para as províncias aqui do Sudeste, do Sul, e assim foi acontecendo. Outra lei abolicionista foi a Lei Rio Branco, ou Lei do Ventre Livre, onde, a partir daquele momento, toda pessoa filha de escravizados não seria mais escrava. Entretanto, ela só se tornaria livre de fato depois de 8 anos e mesmo assim ela tinha que trabalhar ainda alguns anos para o seu senhor para aí de fato se tornar livre. Um detalhe bem interessante é que quando a abolição da escravidão veio em 13 de maio, nenhum escravo do ventre livre tinha de fato se tornado livre. E outra lei foi a lei do sexagenário, ou lei Saraiva-Cotagibe, que era a lei que a partir dos 65 anos de idade, todo escravizado se tornava livre. Essa lei, na visão de muitos historiadores, beneficiou mais o fazendeiro do que o próprio escravizado, uma vez que aos 65 anos de idade a pessoa já estava fraca e sem força para começar uma nova vida, né? Uma vida livre. Como ele era escravizado, ele não possuía aos 65 anos de idade nem bens, nem fortunas, nem nada. Então o cara começava uma vida aos 65 anos de idade sem nada e sem força de trabalho. Então o que era mais prejudicial para esse escravizado do que esse ex-escravizado do que benéfico. E para finalizar, a Lei Áurea de 1889, né? 13 de maio de 1889, após uma série de pressões, né, a princesa Isabel assina e abole a escravidão no Brasil, deixando de ter escravidão legalizada no Brasil. Vale ressaltar que a Lei Eusébio de Queiroz atualmente não é vista com bons olhos pelo movimento negro. Por quê? Quando ela foi assinada, não se pensou em uma maneira de inserir esse ex-escravo na sociedade. Então, muitos escravizados, ex-escravizados, o que eles foram fazer depois da escravidão? Tanto que muitos fazendeiros não recontrataram ele para pagar salário, preferiram trazer imigrantes para o lugar deles e eles trabalharam assim no local. Então, é por isso que hoje a Lei Eusébio de Queiroz não tem tanta representatividade, por isso que a Lei Áurea, né, 13 de maio, não tem tanta representatividade no movimento negro, pois não foi tão benéfico assim para a comunidade negra no Brasil. Beleza, então? Valeu!